A essa altura do campeonato, você deve estar perguntando que raio de cenário é esse? Que raio de camiseta repetida é essa? Então, vamos lá. Eu acabei de mudar, os CDs estão todos empilhados e eu ainda não tive tempo de abrigá-los no local que eles merecem. Mas antes que você me chame de desleixado, eu vou usar uma máxima do grande presidente John F. Kennedy. Uma mesa arrumadinha demais, uma estante arrumadinha demais, é sinal de que o trabalho não está sendo bem feito. Então aqui a gente está trabalhando para caramba. E é por isso que essa edição extraordinária do canal do Sérgio Martins vai falar de um lançamento, aliás vai falar antecipadamente, ou melhor, vai antecipar um lançamento que só chegará definitivamente nas plataformas virtuais no dia 12 de setembro. Trata-se de uma nova edição do Physical Graffiti do Led Zeppelin, que completou 50 anos de lançamento em 24 de fevereiro de 1975. Vamos falar então das novidades. Essa nova versão do Physical Graffiti, ela é acompanhada por um LP, ou um CD, ou até mesmo 4 faixas adicionais nas plataformas de streaming, que trazem 2 momentos distintos ao vivo do grande quarteto inglês. As canções In My Time of Dying e Trampled Underfoot foram registradas em 1975 em Earls um local que abrigou, por exemplo, a turnê The Wall do Pink Floyd, e onde eu, numa dessas sortes que eu tive na vida, assisti a uma performance inesquecível do Eric Clapton. Eu estava hospedado ali perto e foi a primeira vez que eu pude me gabar para os meus amigos e falar: eu vou ali na esquina assistir ao Eric Clapton e já volto. As outras 2 canções são Sick Again e Kashmir, registradas em 1979 durante a apresentação do Led Zeppelin no festival de Knebworth. Depois, como a gente bem sabe, o Led Zeppelin entraria em parafuso e nunca mais seria o mesmo. Sobre a performance ao vivo do Led Zeppelin, eu diria que eu já li vários relatos incríveis, mas a minha definição predileta vem do crítico inglês Nick Kent. Para ele, uma performance do Led Zeppelin tinha a ferocidade, a selvageria e a intensidade de um ataque e de uma pilhagem do exército do grande guerreiro mongol Gengis Khan. Para você ter uma ideia do quão arrebatador, do quão violento era aquilo. Violento no bom sentido, claro. Essa selvageria, por assim dizer, está muito bem representada nessas 4 canções ao vivo. A versão de Earls Court, eles estavam em ponto de bala. Tinham acabado de lançar o Physical Graffiti e eram ainda a melhor banda do mundo naquele momento. O quarteto ali está irretocável, mas se eu tiver que destacar alguém, não seria o Jimmy Page, muito menos o Robert Plant. A seção rítmica formada pelo John Bonham e pelo John Paul Jones é um massacre, é uma cama, uma massa sonora ideal para as grandes intervenções guitarrísticas do Jimmy Page e para os uivos que estão sempre na medida certa do Robert Plant. Principalmente o John Bonham. Você vai sentir ali uns improvisos, umas viradas a mais, mas nunca desnecessárias, que obviamente não estão no disco ao vivo. Que só um cara da categoria dele, com senso rítmico e com aquela paulada que ele tinha ali, aquela força que ele trazia ali nos punhos e nos braços, seria capaz de fazer. E o John Paul Jones tem essa função de segurar, fazer esse casamento, essa conversa com a bateria do John Bonham. In My Time of Dying é uma das minhas canções prediletas do Led Zeppelin, e nessa versão em Earls Court, que dá inclusive para você assistir ao vivo. Saiu naquele vídeo Led Zeppelin, um DVD do Led Zeppelin, uma coletânea de apresentações ao vivo de 2003. O DVD obviamente é de 2003 e traz diversos momentos do Led Zeppelin ao vivo. Assista e confira, mas escutando ali nos seus fones de ouvido, com remasterização muito bem cuidada, é outro papo. Trampled Underfoot já é o namoro do Led Zeppelin com o funk e a música disco, que estava começando a dar seus primeiros passos ali por volta de 1974 e 1975. O que me seduz no Led Zeppelin é justamente isso. A gente pode definir o Led Zeppelin como uma grande banda de rock. Eu diria que o Led Zeppelin é uma grande banda de música. O Led Zeppelin fez de tudo, fez disco, fez funk, fez reggae, fez soul, fez folk, fez
world music, antes do termo ser conhecido pelos críticos de música. E Trampled Overfoot, você tem o John Paul Jones ali no teclado, segurando muito, o John Bonham sentando a paulada naquela bateria e o Robert Plant brilhando mais uma vez. Interessante você notar a citação que ele faz de Gallows Pole, que é uma canção que está, se eu não me engano, no Led Zeppelin 3. E ele faz uma brincadeirinha ali com a plateia. A performance de Nebworth, seu turno, também é grandiosa, embora a gente já sinta um certo sinal de cansaço no Led Zeppelin. E o grupo se esfacelaria no ano seguinte, após a morte do John Bonham, por ingerir 40 doses de vodka com suco de laranja, 3 enroladinhos de presunto e mergulhar e se afogar no próprio vômito. Mas essa apresentação em Nebworth, o Led Zeppelin, se a gente está falando em Gengis Khan, a gente pode definir como aquele guerreiro que foi ferido mortalmente numa batalha, mas ainda encontra forças para levar mais uns 5, 6, 7 inimigos consigo. Kashmir está numa versão impressionante. E mais uma vez o John Bonham tem um desempenho acima da média. E Sick Again não é exatamente uma das minhas prediletas do Led Zeppelin, mas está aqui, está com peso suficiente para eles mostrarem que sim, havia novos tempos para o rock pesado inglês, havia novos tempos para o rock inglês em geral, mas eles ainda reinavam soberanos. Em relação ao Physical Graffiti, a nova versão vai ser lançada no dia 12 de setembro. Ela vem, como eu disse, com um LP a mais e com um CD a mais. E existe ainda uma edição especial que traz um pôster comemorativo ao lançamento desse grande disco. Para mim, Physical Graffiti é o grande disco do Led Zeppelin. É o disco no qual eles concentraram todas as suas influências musicais, todas as suas forças, num LP duplo que não dá para pular a faixa. Obviamente, o primeiro disco, ainda para mim, é o mais importante. Aliás, foi definido em certas críticas como um disco em que todas as canções são perfeitas, todas as canções são imprescindíveis. E aí a gente está falando não só de In My Time of Dying e Kashmir, que obviamente se tornaram cavalos de batalha nos shows do Led Zeppelin, mas também de The Rover, que tem a melhor introdução de bateria do John Bonham, ou Houses of the Holy, que remetia ao disco anterior do grupo. O Physical Graffiti para mim também é o canto de cisne do Led Zeppelin. Depois desse álbum, o grupo começaria a passar por problemas internos, por questões além da nossa imaginação. Uma das lendas que se comenta é que a obsessão do Jimmy Page por práticas ocultistas acarretou num acidente muito misterioso com Robert Plant nas Ilhas Gregas, e principalmente a morte do filho do Plant, Carrack, vitimado por um vírus misterioso. O consumo de heroína do Page já estava além do limite permitido, e a banda já começou a se envolver em brigas e cenas lamentáveis. Vale muito a pena ler um livro do Bill Graham, o grande promoter americano, quer dizer, polonês, naturalizado americano, no qual ele narra um episódio detestável envolvendo o filho do Peter Grant com John Bonham e o próprio Peter Grant, no qual eles surraram um segurança sem o mínimo motivo, sem a mínima razão de ser, e pelo qual foram levados para a cadeia. Justamente, aliás, o Physical Graffiti, ainda hoje, 50 anos depois, é um disco que impressiona pela qualidade sonora, pela versatilidade que o Led Zeppelin apresentava. E eu tô louco para colocar as minhas mãos nessa versão. Como se pode ver aqui, eu sou um do que aquelas pessoas chamam de acumulador, com muito orgulho. E essa versão do Physical Graffiti vai ficar muito bem no topo da minha estante. Se você gostou do vídeo, curta, comente, compartilhe. Se você não gostou, manda para aquele seu amigo que acha que o Hit Blackmore é melhor do que o Jimmy Page. Ha, ha, ha. Assine o sininho para notificações e daqui a pouco a gente fala mais sobre música e de repente num cenário bem mais limpinho e bem mais organizado. Até lá!